Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. A Justiça Esportiva foi recepcionada na Lei do Brasil apenas em 1988, no artigo 217 da Constituição. A sua introdução foi muito importante para o nosso futebol, mas também abriu espaço para que decisões polêmicas acontecessem ao longo da história, entre elas algumas mais extremas, como por exemplo a expulsão de equipes de determinadas competições. E com base nisso, no vídeo de hoje, o Gol de Canela resolveu trazer para vocês alguns casos de equipes que por diversos fatores acabaram sendo expulsas pela CBF de alguma das 4 divisões do Campeonato Brasileiro. Confere só! Bora começar pelo ano de 1989. Na ocasião, o Coritiba foi expulso do Campeonato Brasileiro daquele ano após sofrer uma das punições mais polêmicas da história da CBF. A história foi a seguinte: no dia 4 de outubro de 1989, durante uma partida entre Coritiba e Sport Recife no Couto Pereira, uma confusão entre os jogadores e uma invasão de torcedores causou a paralisação do confronto por 20 minutos. Com a gravidade do ocorrido, o Alviverde acabou punido pela CBF com a perda de um mando de campo, tendo que jogar o seu próximo jogo em casa, marcado para o dia 22 daquele mês, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O adversário era o Santos. A diretoria do Coritiba aceitou a punição, mas solicitou que a partida fosse remarcada para o dia 25, mesmo dia do confronto entre Sport Recife e Vasco da Gama. Isso porque o Coxa disputava com a equipe de Recife uma vaga na segunda fase do Brasileirão. Vale destacar que essa partida do Sport Recife, originalmente, também deveria ter sido disputada no dia 22, mas ela foi adiada porque o Vasco estava com 3 jogadores na seleção brasileira. Apesar do apelo, a CBF não aceitou o pedido do Alviverde, e isso causou uma revolta entre os diretores do clube, que decidiram não enviar os jogadores para o jogo de Juiz de Fora, o que fez o Santos vencer por WO. Com toda essa confusão, já no dia 23 de outubro, a CBF resolveu punir severamente o Coritiba. Na decisão do presidente Ricardo Teixeira, o clube foi excluído do Campeonato Brasileiro, suspenso por 1 ano de competições oficiais, rebaixado para a 3ª divisão e obrigado a ressarcir o Santos e a Prefeitura de Juiz de Fora em 400 mil cruzados novos. A briga se arrastou, até que em janeiro de 1990, já com o Coritiba apelando para a Justiça Comum, um acordo entre as partes permitiu que o Alviverde disputasse a Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano. Até hoje, o caso é lembrado como um dos mais polêmicos já vistos na história do futebol brasileiro. Com um regulamento pra lá de confuso, o Brasileirão de 1993 rendeu para o América Mineiro uma dura expulsão da competição. Só para você entender, o Brasileirão de 93 teve 32 clubes divididos em 4 grupos. Os A e B foram formados por clubes que fizeram melhor campanha na temporada de 92. Ninguém seria rebaixado desses 2 grupos. Já os C e D foram basicamente formados para definir os 8 rebaixados para a Série B, sendo 4 de cada grupo. Dessa forma, ao final da competição, o América, que estava no grupo D, foi rebaixado por ter ficado entre os 4 piores do seu grupo, mas a diretoria do clube se revoltou com a situação, já que na classificação geral, o Coelho ficou na 16ª posição. Sem temer as consequências e ainda com um processo em andamento na Justiça Desportiva, o Clube Mineiro resolveu peitar a CBF e entrou na Justiça Comum reivindicando o direito de permanecer na 1ª divisão. Mas a rebeldia custou caro. Sem direito a ter recurso, o América Mineiro foi banido de competições oficiais. Só conseguiu retornar ao Brasileirão na temporada de 1996, quando foi inscrito na Série B. 3 anos depois do caso do América, foi a vez do modesto Barra do Garças sofrer uma expulsão por parte da CBF na Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter conseguido na tabela ter se salvado do rebaixamento para a 3ª divisão, uma dívida com a CBF e com a Federação Mato Grossense fez a equipe ser excluída da Série B do Brasileirão já a partir da temporada de 1996. Resumindo a história, pelo regulamento, entre os 24 participantes da 2ª divisão, cairiam 2 clubes para a Série C. Na tabela geral, o Barra terminou na 22ª posição.
Os rebaixados seriam Ponte Preta e Democratas de Governador Valadares. Mas com a decisão da CBF de tirar o Barra, a Ponte Preta acabou se salvando do rebaixamento. Como a segunda divisão na época era uma competição sem boa cobertura da mídia, o caso não ganhou grande repercussão. E até hoje é bem difícil achar na internet mais detalhes sobre essa inusitada expulsão. Partimos agora para o ano de 2000 para contar a expulsão do Gama, um dos casos mais complexos e estranhos já vistos no futebol brasileiro. Como alguns de vocês já sabem, no Brasileirão de 1999 aconteceu o famoso caso que envolveu o jogador do São Paulo, Sandro Hiroshi, que havia sido inscrito na competição de forma irregular. Além de ter mentido na idade, Hiroshi participou de 2 partidas da competição com um passe bloqueado. Isso devido a um impasse na justiça entre o Tocantinópolis e o Rio Branco, clubes onde o jogador havia atuado antes de chegar ao São Paulo. As partidas em questão foram a vitória do tricolor por 6-1 em cima do Botafogo e um empate por 2-2 contra o Internacional. Quando foi descoberta a irregularidade, tanto o Botafogo quanto o Internacional apelaram para a Justiça Desportiva, que acabou dando ganho de causa para eles. Isso fez a CBF anular os resultados do São Paulo e repassar os pontos das partidas para os 2 adversários. O problema é que essa decisão acabou prejudicando diretamente o Gama, que na tabela foi ultrapassado pelo clube carioca e assim terminou a competição entre os rebaixados para a Série B. Vale destacar que, na época, a CBF havia adotado um estranho sistema de média de pontos para definir quais seriam as 4 equipes que cairiam. Sem aceitar a decisão, o clube do Distrito Federal primeiro recorreu à Justiça Desportiva, que deu ganho de causa para a CBF. Contando com o apoio do Sindicato dos Técnicos de Futebol de Brasília e também com o apoio do Partido da Frente Liberal, entrou na Justiça Comum. Isso rendeu uma dura batalha judicial contra a CBF, que acabaria impedida de organizar o Campeonato Brasileiro de 2000. Porém, em uma manobra pra lá de polêmica, a competição nacional acabou sendo repassada para o comando do Clube dos 13, que resolveu criar a Copa João Havelange, um torneio que contou com a participação de 116 clubes brasileiros. Enfim, no meio de toda essa briga entre CBF e Gama, entrou na história a FIFA. Entendendo que o Gama, ao entrar na Justiça Comum, violou um dos artigos do Estatuto da instituição, eles resolveram banir a equipe brasileira de todas as competições oficiais por tempo indeterminado. Isso fez o Gama automaticamente ser expulso da Copa João Havelange. A entidade máxima do futebol só retirou a punição quando o Gama resolveu desistir de dar prosseguimento ao processo. Entre 2011 e 2012, a vítima da vez foi o Rio Branco do Acre, na Série C do Campeonato Brasileiro. Tudo começou em setembro de 2011, quando o clube acreano, após julgamento realizado pela Justiça Desportiva, foi retirado da competição, mesmo depois de ter conquistado a classificação para a segunda fase. E o motivo foi que o Rio Branco, recorrendo a um posicionamento do Ministério Público em relação à interdição da Arena da Floresta, havia apelado sobre o caso na Justiça Comum. O clube ainda tentou na Justiça recuperar sua vaga na Série C, mas após fazer um acordo com a CBF, recebeu autorização para permanecer nessa divisão na temporada de 2012. No entanto, o 13 da Paraíba, na condição de 5º colocado da Série D de 2011, se sentiu prejudicado com o acordo, alegando que, com o Rio Branco fora, a vaga sobrando na Série C deveria ser para eles. O alvinegro, então, apelou para a Justiça e conseguiu uma liminar para também disputar a Série C de 2012. A briga judicial virou uma grande dor de cabeça para a CBF, tanto que a Série C de 2012 ficou suspensa por mais de um mês. Mas, no final das contas, o Rio Branco foi mais uma vez retirado da competição, dando então a vaga para o 13. Durante a temporada de 2014, o Ipatinga, que na época tinha mudado seu nome para Betim, foi excluído da Série C do Campeonato Brasileiro após entrar na Justiça Comum para tentar derrubar uma punição aplicada pela FIFA. Na época, o clube havia sido punido com a perda de 6 pontos, por causa de uma dívida com o Nacional da Ilha da Madeira, referente à contratação do lateral direito Luizinho. A ordem para a retirada desses pontos havia sido feita pelo Comitê Disciplinar da FIFA.
Já a decisão de expulsão foi tomada pela Justiça Desportiva aqui do Brasil. Além de tirar o clube da Série C e dar o rebaixamento automático para a Série D, o Ipatinga também foi multado em R$30 mil. Com a retirada do Ipatinga, o craque de Goiás ganhou a vaga na Série C por ter sido o melhor rebaixado do grupo do Clube Mineiro em 2013. Para finalizar, apenas 2 menções honrosas para os casos do Icasa e do Botafogo da Paraíba. Em 2014, por acionarem a Justiça Comum, antes de esgotadas todas as instâncias esportivas, essas equipes chegaram a ser expulsas da Série B e C, respectivamente, mas conseguiram derrubar a decisão e continuaram nos campeonatos. E não esqueça, se ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre a partir do meio-dia. Até mais!